Eu nasci e me criei no interior de Juí. E na época era normal você sair do interior para ir para a cidade para fazer segundo grau e depois fazer uma faculdade. E claro, com isso arrumar um emprego. Então a gente era de família humilde, não tinha posses. Então esse foi o meu caminho. Fui para a cidade. Aí servi o exército, me candidatei, saí do exército, me candidatei a trabalho. Então meu primeiro emprego foi a Cotrijuí. Então lembro bem, eu fazia segundo grau e fui trabalhar na Cotrijuí. Aí o primeiro trabalho que me deram lá foi varrer o chão do escritório onde eu ia trabalhar. Então essa era a minha primeira atividade do dia. E durante o dia eu fazia nota, na época se fazia tudo a punho. Então passava o dia inteiro fazendo nota. Então esse foi o meu início. Fiz carreira dentro da Cotrijuí, trabalhei lá 15 anos, comecei varrendo o chão e saí de lá como coordenador de vendas. E aí houve uma mudança na empresa, na época, e desativaram o setor comercial, no qual eu trabalhei e tive uma formação. Então, nesses 15 anos que eu trabalhei lá, além da faculdade, eu fiz muito treinamento, fiz muito curso, então essa empresa me proporcionou isto. Então, graças a esse currículo, eu me preparei também para sair para o mundo externo, que seria, eu tinha em mente de um dia eu ter o meu próprio negócio. Mas como eu não tinha capital, era empregado mesmo. Aí chegou o dia que a gente saiu. Então montamos a primeira empresa, eu e um colega, que era de trabalho, e infelizmente em um ano nós quebramos a primeira empresa. Aí o meu sogro tinha um negócio de Coca-Cola e ele estava indo muito mal no negócio de Coca-Cola. Eu não estava sem fazer nada, eu fui lá ajudar ele, fazer uma espécie de uma auditoria na empresa dele. Então, fiz a auditoria, infelizmente a empresa dele estava quebrada, não tinha volta. Ele continuou com a empresa dele, eu constituí uma empresa nova e eu pegava a bebida da empresa dele, passava para mim e nós vendia. Eu e o meu cunhado fizemos uma sociedade e começamos a trabalhar evento, que era um mercado assim que estava em aberto lá em Juí. Tinha na época 3 distribuidores de Coca-Cola, meu sogro era o mais fraquinho, quebrado, e nós entramos aí na brincadeira. Então a gente atendia muito evento na época. Futebol, baile, todos os eventinhos nós pegávamos. E aí a gente começou a trabalhar. Só que o que aconteceu? O pessoal da companhia, na época, a Vompar, começou a observar o nosso trabalho, que nós tínhamos vontade, né? E aí começaram a nos dar liberdade de trabalhar com Coca-Cola, puxando direto da companhia. Daí eu comecei a puxar direto da minha empresa na época. Eu pulei essa fase, na época se criou então Bebida Zélio, né? E aí a empresa do meu sogro cessou. Daí a Bebida Zélio começou a puxar direto e nós começamos também a trabalhar o mercado lá de Juí. E fomos bem. Trabalhamos 3 anos e no término dos 3 anos a companhia chegou a uma conclusão que em Juí, como tinha 3 distribuidores, poderia ficar só um. Aí nós estávamos trabalhando bem, nós estávamos fazendo um trabalho bem a contento com a companhia. Aí nos ofereceram Itaqui ou 13 de Maio. Aí eu disse não, mas daí 13 de Maio nós ia ser só nós, não ia ter 13 distribuidores. Aí a gente optou em vir dar uma olhada e negociamos aí na época um distribuidor que estava lá, desativou e a gente comprou o prédio dele lá e aí começamos tudo de novo. Desativamos tudo em Juí e viemos tudo para 13 de Maio, mas daí eu vim sozinho, só eu e Deus. Foi muito difícil, foi uma virada assim complicada para minha cabeça, que eu lembro assim, nas primeiras semanas aí, primeiro no começo, de noite eu sentava, assim, depois que terminava o expediente, e às vezes eu chorava e dizia assim, o que eu vim fazer aqui, né? Foi muito difícil, mas foi tomada a decisão, não tinha volta, era só para frente, né? Então minha família, meu sogro ficaram todo mundo em Juí, eu vim sozinho para cá aventurar. Mas fiz bastante amizade, uma cidade boa de morar e tal, e depois isso tudo virou e eu gostei muito do 13 de Maio, como eu gosto até hoje.
E aí a gente criou a empresa Tremaio Bebidas, nome alusivo à cidade. Então se encerrou as atividades da Bebidas L em Juí e nasceu uma outra empresa em 3 de Maio, Bebidas Tremaio. Nós trabalhamos lá 12 anos em 3 de Maio, também fizemos um bom trabalho, mas nós tínhamos aí a área era pequena, era 3 de Maio, aí Independência, Horizontina, que entrou mais depois, mas enfim, a área era pequena. E numa situação dessa, eu conversando com o supervisor da companhia, eles tinham um DPP, que eles chamavam aqui em Santa Rosa, que o cara atendia muito mal os eventos. Daí ele me disse, Baelio, tu não quer atender esses eventos lá em Santa Rosa? De umas horas, eu quero atender os eventos em Santa Rosa. Porque a Vompar tinha distribuição direta aqui. Então não era por distribuidor, eles atendiam tudo direto. Eu disse, olha, só que assim, digo, mas para mim atender evento em Santa Rosa, então eu teria que ir lá em Santa Rosa com a minha empresa, eu me instalar lá e daí eu venho atender 3 de Maio aqui, que né, ficava mais conveniente. Ele achou interessante a ideia. Aí eu vim para cá, aí, procuramos um prédio, aí se instalamos aí no alto do parque ali, um prédio que estava só erguido as colunas e o telhado. A gente conversou com o dono lá, ele fechou em roda e nos alugou. Aí ficamos, que 3 de Maio nós já estávamos com problema de espaço físico, o depósito era precário, muito ruim, e acabamos vindo para Santa Rosa, tá? Outra aventura aí. Mas já ficamos mais felizes porque nós tínhamos um prédio mais bonito, mais ajeitado, enfim. Tivemos dificuldade com um quadro de funcionários, né, que nem todos toparam de vir para cá. Chegamos aqui em Santa Rosa, levamos um baile aqui, né? Aqui o bicho pegou. Aí foi o primeiro grande problema que nós enfrentamos. Mas enfim, também trabalhamos com todas as dificuldades, e numa mudança dessa de direção da Vompar, apareceu um diretor, que ele ficou muito pouco de diretor, mas ele teve aqui em Santa Rosa. Ele olhou a área e disse assim, para o supervisor na época, assim, a partir de amanhã os pontos de venda são do Ketten. Aí foi uma coisa assim, uma surpresa de uma hora para outra, né? E aí eles ficaram aí ainda com os pontos diretos que eles têm até hoje, né? Que eles chamam tradicional, que são as cooperativas. E nós acabamos aí globalizando esse negócio aí. E aí sim, aí deu um plus para nós, né? Ficamos grandão. Aí melhoramos frota e coisa e tal. Aí nesse meio tempo surgiu a ideia de nós sair de lá, porque o espaço já estava pequeno, não tinha mais como nós trabalhar lá. O nosso negócio foi crescendo e nós tínhamos que sair de lá. Ou ir para um outro prédio, ou aumentar o prédio. De um dia para o outro, disseram, amanhã é com vocês, nos cadastramos e estamos até hoje. E aí, nesse meio tempo aí também, surgiu essa necessidade de ampliar. E aí que veio a ideia de nós construirmos aqui. Na época também foi bem difícil, né, tomar essa decisão. Eles abriram a FenaSoja para nós trabalhar um ano lá. E desde que a gente entrou, a gente não saiu mais da FenaSoja. E a FenaSoja também foi para a Ketten, assim, então uma vitrine, né, uma vitrine a nível de região. Então hoje a empresa é conhecida, já tem um nome, se desenvolveu muito nesse período, né. Assim, teve outros eventos, como Indomóveis, como a própria Hortigrangeiros, enfim, feiras, né, regionais aqui que a gente atendeu, e a gente também começou a ficar conhecido por isso, né. Eu lembro na época, quando eu fui a gente optou em fazer o investimento, eu fui procurar o pessoal da companhia, que era a Vompar na época, e eu disse, eu vou investir, daí qual é a minha garantia? Eu vou fazer dívidas, eu vou comprometer o meu negócio? Eles assim, a companhia é uma onda, quer dizer, enquanto tiver a onda tu tá surfando, depois que não tem mais a onda, quer dizer, isso foi o que me disseram. Daí eu fui pedir, na época, eu lembro bem, também para a companhia um auxílio de um layout, um modelo de layout para negócio de bebida, já que eu ia construir, né, não encontrei. Porque depósito de bebida normalmente é um depósito mesmo, é um barracão, então o pessoal no escritóriozinho ali é isso aí, né? E eu queria uma coisa diferente, né?
Então, tudo isso que hoje dá para se ver da Ketten foi coisa que nós criamos juntamente com a arquiteta, né, que nos ajudou um pouco, e a gente tinha uma ideia: eu quero um negócio com bastante vidro, né, eu quero um escritório na frente, um depósito no fundo, né, o chão tem que ser um nível só, não pode ter degrau, né. Aqui o terreno era muito caído, a gente teve que puxar muita terra aí na época, até nós poder chegar para não ficar um degrau, né, aqui dentro. As portas têm que ser largas, o portão tem que ser largo, essas coisas todas, né? Tem que ter estacionamento. Só que hoje, assim, ó, dizendo para vocês, já está pequeno o nosso local aqui. Só para ter uma ideia, Gi, nós começamos assim a empresa. Eu fiz um cálculo: se nós contratássemos as pessoas e fosse trabalhar, eu não ia dar volta. Então, nós contratamos 3 motoristas, né, para 3 viaturas, que era pronta entrega, e esses 3 motoristas ficaram sócios da empresa. E os ajudantes, eu contratei eles, que era o secretário do caminhão, eles trabalhariam 1 ano, daí eu ia fazer a rescisão, e daí se dar tudo certo, nós ia assinar a carteira. E foi o que aconteceu. Daí 1 ano fizemos uma rescisão, pagamos eles, tudo foi assim, e os sócios daí foram se retirando e entrando como empregado. Daí foi, quer dizer, esse foi o começo, 6 pessoas. Aí, 13 de maio, a nossa equipe já era em torno de 20 e poucas pessoas, né? 20 e poucas pessoas. E aqui, quando a gente estava aqui na Henrique Gassen, ali, nós estávamos em torno de 40, né? E hoje, aqui, nós estamos, a média é 75. Né? Uma das coisas, assim, que, no meu ponto de vista, foram fundamentais para o crescimento, para o sucesso do nosso negócio, sempre foi equipe, né? Pessoas. Então, isso aqui, tudo que você enxerga aqui são coisas materiais. Coisas materiais você compra, destrói, arrebenta. Pessoas não. Então você tem que construir uma cultura, né? Uma cultura, isso foi a parte mais difícil. Né? Então hoje, quando eu vim aqui, quando eu comecei em Juí, eram mais de 60 distribuidores que tinha na Coca-Cola em toda a região. Então hoje tem 6 ainda. A ideia sempre é de que amanhã depois a companhia nos faça mais uma área e a gente vai crescer mais ainda. Estamos nos preparando para isso.